a benção que é sua, ninguém tira, não. Amém? Você sabe de José, como tentaram parar José, ninguém conseguiu, não consegue. Eu mesmo, quantas vezes já tentaram, mas não adianta, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim é na vida de vocês, é na casa de vocês, é no trabalho de vocês, é no projeto de vocês. Não tem negócio de olho grande, maldição, está quebrado, já saiu em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre os 3 filhos da filha de Jessé, o Belamita, pai de Davi. Isso, a Zeruia, olha que nome, Zeruia. Zeruia era uma princesa, irmã de Davi. E ela teve 3 filhos. Quantos filhos? 3 filhos. O nome do primeiro é Joabe, que veio ser o general do exército de Davi. Foi ele que matou o filho de Davi. Absalão, quando tomou o reino de Davi, ele falou, não vai ficar assim não. Sou responsável por esse trono, por esse trabalho e vou operar. E Absai era um homem que tinha muita estratégia e era muito rápido, muito hábil. Ele entrou um dia na caverna, pegou a lança de Saul, Saul dormindo, e ele ainda fez até o gesto para Davi. Quem diz, mata ele, Davi? Não, não mata não. É ungido ele, tem a coroa. Não faz isso não, senão você vai ser amaldiçoado. Não pode matar o ungido do Senhor. E então, Davi teve as vitórias, fala assim, nós temos a nossa hoje. Vamos então para a palavra. Você trouxe Bíblia, trouxe caneta, trouxe papel para anotar? Então vamos lá, você que está assistindo aí pela internet, anota aí que é muito importante para a sua vida, você anotar. Quando você escreve a visão, as pessoas precisam entender assim, ó, tem a revelação, quem dá a revelação é Deus. Está escrito, Deus não te dá nada sem antes te revelar. Isso é revelação, está em Amós 3,7. E visão está em Abacuque 2,2. Deus disse sobre a visão, ele disse para Abacuque, escreve a visão em tábuas, no plural, quer dizer, com letras garrafais, para escrever. Deus te dá uma ideia, vai lá e escreve ela. E tem a revelação. Revelação é quando você se consagra, santifica, pede misericórdia a Deus, como quem foi que fez Daniel? Daniel 2, 21, 22. Daniel fez o propósito, chamou os amigos dele, é para uma emergência. E aí Deus revelou a ele a situação. Agora vem a nossa hoje, profecia, profetizar. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Então você tem que profetizar aquilo que você quer. Amém? E vai acontecer. Diga, eu creio. Zacarias profetizou ao vale dos ossos secos e reviveu. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora nós vamos aqui trabalhar nessa mensagem. Isso aí foi só o cafezinho. Foi o chazinho. Agora nós vamos para a palavra. Falar sobre os filhos, 3 filhos da filha de Jessé, a Zeruia. Eu falei o nome deles agora mesmo. Fala Joabe, general do exército de Davi. Absai, que era aquele que estava com Davi todo tempo. E Azael. Vamos então à palavra. 2 Samuel 2,18. 2 Samuel 2,18. Começa a escrever. Aleluia. Glória a Deus. Hoje você tem que profetizar para aquilo que você quer. Chamar a existência. 2,18. Olha como está escrito.
estava ali os 3 filhos de quem, gente? Zeruia. Joabe, fala Joabe, Abisai, Azael. Joabe, Abisai e Azael. E era ligeiro. Azael era o quê? Ligeiro. O homem era rápido, de pés. Ele entrava em lugar tipo ninja, com rapidez. Ou vou dar um exemplo assim, igual aquele jogador do Fluminense que parece uma bala, ele, K9. O cara, quando começa a correr dentro de campo, ele passa o campo para lá e para cá e volta no mesmo lugar. Era esse estilo assim, para as pessoas entenderem melhor, amém? Mas não tem nada a ver. Então, e no mesmo tempo tem. De pés como a gazela do campo. Sabe que uma gazela, ela corre que não tem que alcance ela. Então, ele está dando exemplo. Diga glória a Deus. E Absalão tomou o trono de Davi. E Davi disse, deixa ele. Não tira ele. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 2, 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, versículo 9 e 10. 2 Samuel 18, versículo 9 e 10. Observem isto, escrevam. Olha lá, Absalão se encontrou com os servos de Davi. O que ele queria com os servos de Davi? Ele queria matar os servos de Davi, matar até o próprio Davi e tomar o trono de Davi. E Absalão ia montado no mulo. Olha, quando a pessoa não tem experiência, não tem lógica da coisa. Vou citar para vocês 3 tipos de animais. Tem o jumento, que é o que anda menos, o que menos corre, esse só anda quase, que é o animal de carga. Tem o mulo, ou a mula, que não é animal de batalha, ele tem uma corrida, um trote leve. Tem o cavalo, que esse chega na frente. Ele é próprio para corrida. E Absalão, sem nenhuma direção, querendo trair o pai dele, já errou. Montou no mulo, olha lá, está escrito, no mulo. E entrando, e montado no mulo, entrou debaixo dos espessos ramos de grande carvalho e pegou-lhe a cabeça, quer dizer, os cabelos dele agarraram, porque ele tinha muito cabelo, no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. Aqui, ó. Olha lá, agarrou no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, no mulo que estava debaixo dele. Só que o mulo foi embora. E ele ficou lá pendurado. E avisaram ao general, que era o Joabe. Joabe falou, para que lado que ele foi? Veja o 10. Verso 10. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse, eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Sabe o que ele fez? Foi lá e matou ele. Então, mais um que morreu e não tomou o reino de Davi. Então, eu estou falando sobre Joabe, filho de Zeruia. E agora nós vamos saber sobre o outro filho de Zeruia. O rei Saul tentou matar Davi várias vezes, nunca conseguiu. E ele estava numa caverna procurando Davi, ele dormiu na caverna de Adulão. E aconteceu que
Abissai foi lá na caverna e viu ele. E avisou Davi, falou, ó, tá dormindo na caverna, você quer que eu chegue lá e mato ele? É rápido. Ele nem veio chegar lá. Aí chegou lá, a lança estava fincada, ele arrancou a lança, perto da cabeça de Saul, e disse assim, quer que eu mato ele? Só fez o sinal. Davi, não mata não, mata não. Não pode tocar no ungido do Senhor. Então ele não matou. E Davi chegou e cortou um pedaço do manto de Saul e gritaram lá de longe, dizendo para Saul, onde está a tua lança? Está no capítulo 1 Samuel 26, 12. 1 Samuel 26, versículo 12. Glória a Deus. Gente, jejum essa semana para vocês ganharem uma alma. Convidar ela para vir com vocês quarta-feira. Ou sexta-feira, ou no domingo de manhã, amém? Quem vai trazer uma alma essa semana, em nome de Jesus, fala eu. Em nome de Jesus, Deus vai entregar na mão de vocês. Amém? Pode ser da sua família também, que tem gente precisando de ser salva aí nas famílias. Vamos ler aqui então. Tomou, pois, Davi a lança e a bila, quer dizer, a botija de água, da cabeceira de Saul. E foram, e ninguém houve que ouvisse, nem que advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo. Tem gente que dorme muito. Porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Deus permitiu. E Deus entregou na mão de Davi. E Davi disse, não vou matar. Então, vamos ver agora. Acho que é 1 Samuel 17. 21, 17. Primeira Samuel 21, 17. Primeira Samuel 21, 17. Tem não? Então é 22. Ou, 2 Samuel, isso. Olha lá. Apareceu quem ali? Abissai. O cara ligeiro. Davi tinha ido para a guerra. Já estava de idade, cansado. E ele tirou todos os trajes de rei. E sentou perto de uma cachoeira e colocou os pés para o sangue circular. E quem apareceu para matar ele? O filho daquele gigante que ele tinha matado. E a espada ainda estava virgem. Ele tinha guardado a espada, comprou a espada e falou, quando eu crescer, primeiro dinheiro que ele juntou, ele disse, quando eu tiver a idade de guerra, eu vou procurar esse Davi, vou matar esse Davi. Mas Davi tinha dado uma pedra para cada sobrinho. Quantas pedras que Davi pegou? Quantas? 5 pedras que ele pegou, não foi? Então ele deu uma para cada um, ele ficou com uma e ainda deixou uma de reserva. Vamos lá. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu. E o matou. Uma das pedras, tá vendo? Os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi era considerado a lâmpada de Israel. E nós temos no capítulo 17 de 1 Samuel, 17, 1 Samuel, versículo 40.
versículo 40. Falei das pedras, mas não falei, não mostrei, tem que mostrar. Senão tem gente que fica fazendo pergunta, onde é mesmo que estava a pedra? Falei, a pedra está cheia de pedra para fora, mas qual a pedra que você quer? Olha lá no 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si, quantas pedras? 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão. Surrão ali é o jumento, no jumento, ó. E lançou a mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Versículo 59. Não é 59, é 49. 17, 49. Ele foi matar o gigante. Ele aceitou o desafio. Davi pôs a mão ao alforje e tomou dali uma pedra e com a funda. Quantas pedras que ele tomou? Separou para matar o gigante? Quantas? Fala, uma pedra. Quantas fundas? Quantos depósitos de pedra? Fala, um. Olha lá, uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. E assim Davi prevaleceu. Ninguém vai prevalecer contra você. Gigante nenhum pode te tocar. Você tem a unção. Você tem a lâmpada do céu na sua vida, a luz do Espírito Santo. Amém? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, lá está escrito outra vez, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Não precisava. Ele matou o gigante com a própria espada do gigante. Então, veja que agora, quando Davi estava fugindo do filho dele, teve um senhor que socorreu Davi, e a comitiva de Davi deu comida para eles todos. Chamava-se Barzilai. Só passado um tempo, depois que o filho de Davi morreu, Davi lembrou de Barzilai e mandou buscar Barzilai. Vamos ver em nome de Jesus. 2 Samuel 19, 31 ao 39. Quando eu falo para você, seja perseverante, seja forte. Quando você está fraco, quando você está com as pernas trêmulas, é que você está forte. Quando você está muito confiante demais em você, é um perigo. 19, 31 que eu falei, foi? Foi? Deixa eu ver. Foi. É isso mesmo. Olha lá. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei, o Jordão. Qual rei? Fala, o rei Davi. Fala mais alto, quem jantou ontem? Fala, o rei Davi. Para acompanhar ao outro lado do Jordão. Veja o 32. E era Barzilai muito velho. Fala, Barzilai era velho. Da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei Davi quando tinha sua morada em Maanaim. Por quê? Maanaim, né? Que era grande o homem. Ele era considerado um homem grande, quer dizer, rico, muito rico.
mas ele tinha muita idade. Nesse período agora, Davi manda buscar ele. E esse Barzilai tinha um homem que trabalhava com ele. E tudo que Barzilai ia fazer, ele tomava a frente e ajudava Barzilai. E Barzilai chamou ele e falou assim, Davi falou, você vai comigo para o palácio, vai morar no palácio, vai ficar no palácio, você não vai ter despesa, quem você quiser levar. Aí, a Barzilai, não quero dar despesa. Tem gente que você leva presente para ele e fala assim, não precisava não. Eu, se falar comigo que não precisa, eu ponho de volta. Tome daqui, você não precisa. Eu não estou te dando porque você está precisando. Mas tem pessoa, qualquer coisinha, não precisa não. Para com isso. Não precisa não, mas está apanhando. Apanhando, não precisa não, mas apanha, né? 33. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém, no palácio, com todo conforto, com toda fartura, piscina, servindo na hora ali, você fica só sentado. O que é que você quer? Faz caminhada, tem até segurança, tudo que você quiser. Fosse hoje toda a estrutura de uma grande, para ginástica, né? Uma grande academia. Sim ou não? As pessoas que ganham trocadinho aí já põem uma academia alguns põem até na sala, mas põem. Fica imprensado lá, mas misericórdia. Faltando uma porção de peça. Os outros chegam lá, só que a pessoa chegou, ele começa a fazer. Deus abençoe, amém? Cada um realizando o seu sonho da maneira que crê. Sim ou não? Dê lá o 34. 34. 19:34. Porém, Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos meus anos? Minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Sabe aquela pessoa que dá um monte de coitadinho o tempo todo? Não precisa. Eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Quero morrer sozinho. Ele lá, eu não. Amém? Então tem gente que acontece isso porque ele pede para ele, deseja. Veja o 35. Da idade de 80 anos, sou eu, hoje, ele lá. Porém, eu só tenho, vou fazer 70, tá, gente? Ele diz assim, hoje, porém, eu discerni entre o bom e o mal. Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores, das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado? Ele estava achando que era pesado para o rei, para o meu senhor. Você pesado, ficar comendo nas costas do rei. Isso é um abuso, sabe? Olha só, um dia ele serviu o rei não reclamou de nada. Aí agora o rei quer recompensar ele e ele joga areia no pirão do rei. Aí o que estava com ele, tem gente que não perde chance. O que estava com ele, o que trabalhava com ele, vamos ver agora o 36. O servo dele, com o rei passa o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque me recompensará o rei com tal recompensa. 37. Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, que trabalhava com ele, o Guimã.
O Quimã não quis saber, irmão. O Quimã falou, toma posse agora. Tem gente que está armado o tempo todo, rapaz. Ele disse, eu tomo posse. Ao Quimã. Quimã, passe com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Quer dizer, rei, faz por ele lá o que você ia fazer por mim, que parecer aos teus olhos. Sirva a ele. 38. Então disse o rei a Quimã, passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. Tudo quanto me impedis. Já pensou? Chegar diante do rei. Rei, quero um carro importado, motorista, tinha tudo, escolta, até escolta ele tinha, se ele quisesse, ele tinha tudo. Ele era como um filho do rei adotado agora. Quem entende o que eu estou falando? Tudo que você pediu eu te dou. Fala assim, Jesus está perguntando para a gente hoje. Hoje ele é o rei. E nós estamos com ele aqui. Tem gente que fala assim, eu não mereço. Eu prefiro o barraquinho mesmo. Tem gente que diz que prefere o barraquinho mesmo. Não quer a benção. Eu quero todas. Filipenses 4,13. Tomo posse em Cristo Jesus, que é meu rei. Fala que é meu rei. Fala, eu tomo posse em nome de Jesus. Se pode comer. Fala, se pode comer filé mignon. Para que vai comer carne moída, boi ralado? Né? O rei queria dar tudo. Já pensou aquele tornedor de filé mignon com molho de champignon, arroz piemontês, está me dando até fome. Então, batata palha, com presunto em volta, tudo decorado, com 2 fatias de bacon dessa largura assim. Reclamando de quê? Hein? O velho falou, não, eu não quero. Tem gente que é assim, não quero não. E se eu soubesse que era aqui, pastor, que você ia vir nesse lugar, que vocês iam sentar nesse lugar, irmão, eu nem tinha vindo. Eu nem, ainda põe a mão na boca ainda. Se eu soubesse que era aqui, eu nem tinha vindo. Ó, só. Tem gente que é assim, irmão. Fala assim, Deus me chamou para estar em cima e não embaixo, ser cabeça e não cauda. Diga glória a Deus. Fala, por isso que as bênçãos me seguem. É por isso que todas as bênçãos me alcançam. Em nome de Jesus. Se você pode andar, vou dar bem por baixo, num Corolla. Você vai querer andar de Fusca. Você sai num lugar de Fusca, leva 3 dias para chegar. No Corolla você chega com 4 horas, 5 horas, já chegou. Há diferença muito grande, não é? Sim ou não? Claro que é. Bom, pelo menos eu que piloto bem, chego rapidinho. Então disse o rei Aquimã, já lemos aí, vamos 39 para encerrar. E havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, passando também o rei, beijou o Basilai, quer dizer, e o abençoou ele, e voltou para o seu lugar. Diga glória a Deus. Então, gente, quando a benção vir, não rejeita a benção, não dispensa não, porque já é sua, já foi comprada, já foi paga lá na cruz. Davi não perdia uma batalha, todas Deus estava com ele. José no Egito também, e Juarez também, sou eu. Vocês também, digo o seu nome, em nome de Jesus, amém? Fala, não perco a minha bênção, não solto a minha bênção, porque eu creio na minha vitória e ela é grande. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Obrigado por terem vindo de manhã, né? Esse culto abençoado. Dê uma salva de palmas aí para Jesus bem forte. Muitas palmas.
Aleluia! Estou esperando as irmãs ficarem de pé para a gente orar, né? Glória a Deus. Aleluia. A irmã dele, ali, tem uma com 81 ali, já está dançando tudo. Glória a Deus. Fosse ela, não ia deixar escapar a benção de jeito nenhum. Segurava a benção. Segurava o anjo, não quis saltar. Amém? Glória a Deus. Conta. Ó, já tem 215 pessoas assistindo a gente lá no TikTok. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus abençoe. E abençoe. Da Fé, em Coelho da Roça, São João do Meriti, Rio de Janeiro, Brasil, na Avenida Pernambucana, 2542, segundo piso, esquina com a Salvador de Sá. E tem culto hoje à noite. Traga os doentes para ser curado, em nome de Jesus. Pessoa que tem causa na justiça, casamento dividido, hoje Deus vai restaurar hoje à noite. Vamos estar orando, diga glória a Deus. Sumiu a dor da coluna, irmã, sumiu. A irmã chegou aqui agora mesmo, novinha ela, mas estava andando assim, ó. Agora já passou ali fazendo assim. Parece até que está chegando à academia. Glória a Deus. Fala assim, meu Deus, muito obrigado. Estou levando a minha bênção. E abençoamos todos que estão assistindo no YouTube, no Facebook, a Igreja Evangélica Explosão da Fé, e também qual que você falou? TikTok, eu já ia falar Kawaii. TikTok, mas tem no Kawaii também, né? Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, não só mas todos os dias da vida de vocês, amém? Você, para trazer o convidado, tem que marcador de Bíblia. Você passa aqui, pega e leva e dá para um convidado. Em nome de Jesus. Se quiser mais, tem ali. Pode vir aqui agora que eu vou ungir a mão de vocês. Quem trouxe sua oferta, seu voto, seu dízimo. Em nome de Jesus. Que Deus vai repreender o devorador.